do Senhor assim, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo de número 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo de número 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eu vou repetir a parte A deste versículo. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó igreja de Piraporinha. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmãos, um texto muito conhecido, motivo de autoria de vários louvores, mas aqui eu preciso lhe trazer uma informação. Jeremias, quando ele vai profetizar a casa de Israel, ele não é um profeta aceito, ele não é um profeta que alguém levaria para assumir os lugares mais altos de Jerusalém para profetizar. Porque Jeremias vai passar por aproximadamente 4 reis em Israel. Ele vai pegar o final do reinado de Manassés. Manassés, considerado um dos piores reis de Israel, chegou a sacrificar os seus próprios filhos ao deus Moloque em troca de poder. Depois disso ele vai pegar o filho de Manassés, mas ele também, nesse intervalo, ele vai pegar um rei por nome Josias. Este rei trouxe avivamento para Jerusalém. Este rei trouxe avivamento para Jerusalém. E sabe o que eu entendo aqui? Avivamento quando chega, levanta profeta. Avivamento quando chega, levanta aquele que denuncia o pecado. Avivamento quando chega, levanta aquele que quer orar. Levanta aquele que quer andar em conformidade com a palavra de Deus. Jeremias é contaminado por esse avivamento, mas esse avivamento durou pouco tempo. Mas acontece que quem sofre um verdadeiro avivamento, ele não abandona suas raízes. E por causa disso Jeremias começa a ser hostilizado. E a palavra de Jeremias não era uma palavra agradável aos ouvidos. Mas uma coisa é certa: em meio a tantas palavras de juízo liberada, Deus vai levantar o profeta Jeremias para trazer para Israel uma palavra de esperança. Aleluia. Deus vai levantar o profeta, hostilizado por muitos, para trazer uma palavra de esperança. Só que gente que está acostumada a ouvir o profeta só proferir julgamento, não deram de entender a palavra de esperança.
não conseguiram entender que dentro deste texto, Deus vai trazer para Jeremias uma palavra de esperança para entregar ao povo de Israel. E é interessante, porque Deus vai dar uma ordem a Jeremias e vai dizer para ele: eu quero falar contigo, mas eu vou falar com você de uma forma diferente. Eu quero que você vá, desça até a casa do oleiro, porque eu preciso falar, e eu não quero que você fale nada, eu quero que você apenas veja. Sabe por que Deus vai trabalhar desta maneira? Porque às vezes a gente vê que a situação está tão decaída que nem nós cremos que ainda há uma palavra de esperança. Nós estamos vivendo uma época onde o mundo jaz no maligno. Satanás reina neste mundo. E às vezes a gente olha e diz: não há mais esperança. E a igreja começa a desejar ardentemente que o Senhor volte para buscar-nos. Porque já está intolerável viver no meio do pecado. Certo que deve ter alguém que disse assim: ó, pastor Hélio, mas eu quero viver ainda, eu quero fazer tanta coisa, mas você já quer que Jesus está vindo agora? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não é que ele vai voltar, não, ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo, mas antes dos seus pés pisar esta terra, ele vai arrebatar a sua igreja. Por isso ele tem esta noite para nós uma palavra de consolo, uma palavra de restauração e uma palavra para avivar a nossa alma. Desce a casa do oleiro. Jeremias vai descer e a Bíblia vai dizer que ele vai ver, ele chega bem na hora que o oleiro está trabalhando aonde? Nas rodas. E é interessante porque o processo para se fazer um vaso de barro é um processo longo e ele não começa nas rodas. Mas Deus queria trazer uma palavra para Jeremias falar para o povo e começou a mostrar para ele o barro na roda. Eu quero que você pense aqui comigo. Para se trabalhar na olaria, a primeira coisa que o oleiro precisa fazer é encontrar o barro certo. Os historiadores vão dizer, e quem trabalha com olaria também, que existe pelo menos 200 tipos de barro. Entre esses 200 tipos, só 8 servem para ser usado na olaria. Então o oleiro precisa primeiro achar o barro certo para ser usado na olaria. E por que Deus não mandou Jeremias acompanhar o trabalho do oleiro desde a escolha do barro? Sabe por que Deus não fez isso? Porque Deus já tinha tirado o barro do meio do lamaçal, já tinha escolhido ele entre os 200 tipos de barro e dito: este barro serve para ser trabalhado. E eu preciso dizer algo aqui para que você entenda. Você já foi escolhido por Deus. Aleluia. Não pense você que Deus ainda está no meio do lamaçal procurando barro. Ele já te escolheu, ele já te tirou de lá, já te colocou no tanque, já derramou água. Aleluia. E está hidratando você.
Aleluia. Porque o barro tem que ser hidratado com muita água. Depois de hidratado com muita água, antigamente o oleiro tinha que pisar este barro para poder misturar ele bem e com os pés sentir as impurezas e ir tirando. Hoje a coisa está mais fácil. Hoje tem um maquinário que mistura o barro. E aí naquela roca que vai rodando, as raízes, o que não presta vai saindo para fora. Mas antigamente, quando Deus falou com Jeremias, o trabalho era manual. Então você precisa entender. Deus já gastou tempo com você. O trabalho de Deus com você é um trabalho manual. E é interessante, porque eu estava lendo um livro e ele dizia que os grandes oleiros que tinham muito trabalho a realizar, diz que ele saía no meio das ruas e convidava os meninos. Menino, vem pisar o barro, vem me ajudar. Se vocês acharem pedra, é só tirar e jogar fora do tanque. Aí sabe o que eu entendo, Shirley? Deus também chama a gente para pisar em nós, moldar o barro. E às vezes a gente fica preocupado com a forma que Deus está trabalhando na nossa vida. Ah, mas aí se levanta João, se levanta Maria, quer pisar em mim. Se sinta pisado pelo Senhor, porque os pés do Senhor, quando toca o barro, vai tirando a impureza, vai deixando você puro, vai deixando você transformado. E o Senhor Deus está querendo mostrar para Jeremias que o barro já foi escolhido, mas o barro também já foi pisado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesse processo, você já está nas rodas. Aleluia. O melhor lugar que o crente pode estar é nas rodas. Aleluia. Sabe por quê? O dia que você aceitou Jesus, é Jesus falando: tu é barro escolhido. Aleluia. Agora eu vou trabalhar na tua vida. Vai começar o processo da santificação, porque você aceita Jesus. O Senhor Jesus te justifica, e aí vai começar o processo da santificação. E o processo da santificação tem a ver com a pureza. E você tem passado o processo da santificação. E quando chega o momento do oleiro pegar o barro e colocar na roda, irmãos, é a coisa mais linda que tem. Ele pega a quantidade de barro necessária e vai trabalhar individualmente. Deus não trabalha na sua vida no coletivo. Deus trabalha na sua vida individualmente. Na roda de Deus não cabe dois vasos ao mesmo tempo. Na roda de Deus não cabe trabalho. É um vaso para cada roda. E como estamos falando de Jeremias, eu quero falar da roda nos tempos de Jeremias. A roda no tempo de Jeremias não era como as de hoje, que é tudo muito engrenado, é tudo muito mais fácil. Enquanto se movimenta em cima, já os pés podem trabalhar embaixo. Mas geralmente na rodas antigas, enquanto
enquanto o oleiro trabalhava em cima, alguém precisava rodar a roda de baixo. E isso nos fala de movimento. Para trabalhar na roda tem que ter movimento. Tem que rodar a roda de baixo, mas tem que rodar a roda de cima. E aí eu preciso te dizer, Deus trabalha em cima no céu, mas trabalha embaixo na terra, para moldar a sua vida, para trabalhar na sua vida. Aleluia. E isso traz uma representação muito linda do trabalho que o Espírito Santo faz hoje na igreja. Porque Deus está trabalhando em cima no céu, mas o Espírito Santo que está com a igreja está trabalhando aqui embaixo, movimentando. Aleluia. E quando fala de movimento, movimento é a ação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que lá no princípio, quando o Senhor foi criar todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movimentava sobre a face das águas. Jesus foi assunto ao céu, mas ele enviou quem? O Consolador, o Espírito Santo, para continuar movimentando a roda onde eu e você está na mão do oleiro. Os meninos podem até pisar o barro, mas quando o barro vai para a mão do oleiro, o oleiro pega a medida certa. E aí ele vai começar a amassar com a mão, ó, para tirar o ar de dentro da massa do barro. Não dá para modelar o barro se tiver ar na massa. Sabe por quê? Se tiver ar, trinca. Se tiver ar, ele não aceita a modelagem. Então o oleiro vai amassando com a mão, juntando, ligando para tirar o ar. E aí eu fiquei imaginando que pode ser esse ar, Ilzeane, na nossa vida. Esse ar é aquelas setas que a gente recebe de mágoa, de ressentimento. Vem, bate no nosso coração, fere. O Espírito Santo quer trabalhar na gente, mas o espaço está ocupado por um ar de fora que não permite o Espírito Santo entrar. Aí o oleiro pega a gente e começa a amassar, ó, porque o ar vai saindo e o barro vai ficar então em condições de ser modelado pela mão de Deus. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, o barro já tinha sido amassado pela mão do oleiro. Aleluia! Sabe o que o Senhor quer dizer para nós aqui esta noite? Nós já estamos a alguns quilômetros de distância neste tratamento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque vaso, quando está no processo, ele não entra na presença de Deus como nós já entramos aqui. Se nós já entramos na presença de Deus do jeito que entramos, é porque nós já passamos o processo de ser amassado na mão do oleiro. Aí você vai me dizer, irmã, então aonde que nós estamos? Estamos na roda. Estamos na roda. É por isso que depois de nós louvarmos, adorarmos ao Senhor, é o momento de ouvir a palavra. Porque
Porque crente na roda precisa de palavra. A palavra é água. Jesus disse: eu sou a água viva. Então imagine, é Deus modelando a gente na roda, mas tem que estar molhando o barro, porque barro endurecido, ele não vai suportar ser moldado. Barro endurecido não suporta molde. Tem que ser molhado pela palavra. Tem que ser molhado pela palavra. Aí a palavra vem, a palavra molha. E aí nas rodas a gente vai começando a pegar forma. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Isaías capítulo de número 64 e o versículo de número 8. Ele vai nos dizer assim, ó: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então eu preciso te dizer uma coisa: barro não manda, barro não fala, barro não faz, barro não tem valor, mas na mão do oleiro, barro vira vaso. Aleluia. Só que vaso continua sem falar, continua sem mandar e continua sem fazer. Sabe por quê? Porque vaso só recebe, guarda, contém e compartilha. Barro recebe, guarda, contém e compartilha. Aleluia. Você não compartilha o que você quer. Você compartilha aquilo pelo qual você foi feito para conter. Você só vai poder compartilhar com alguém aquilo que colocaram dentro de você. Mas agora o Senhor diz: Ele é o oleiro. E Ele escolheu o que vai colocar dentro de cada vaso. Para uns, a sabedoria da palavra. Para outros, o louvor. Para outros, a música. Para outros, lá na porta, o abraço, a recepção. Para outros, a limpeza. Para outros, a organização. Para outros, a adoração. Mas cada vaso Deus constituiu para colocar alguma coisa. Mas sabe o que é lindo? O que é lindo é que, como Ele é o oleiro, Ele vai trabalhar e modelar e fazer do jeito que Ele quer. Jeremias chega e vê o vaso sendo moldado. Mas o vaso na roda, aconteceu o que com ele? Ele se quebrou. A gente tem mania de dizer que Jesus vai quebrar nós, né, pastora? Jesus, filho, se Ele te quebrar, só serve para jogar no lixo. Sansão um dia foi quebrado. Não quis ser moldado. Não quis ser moldado, foi quebrado. Mas no dia que ele foi quebrado, Deus guardou a alma dele. Ele disse: morra eu com os filisteus. Não quis ser moldado do jeito que Deus queria. Foi quebrado. E aí eu e você precisa entender: só dá para se quebrar se for na mão do oleiro e enquanto o barro estiver úmido. Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Só dá para se quebrar se tiver na mão do oleiro e ainda estiver úmido.
Se você ler o capítulo de número 19, vai falar da botija quebrada. Olha que interessante. Deus manda Jeremias ver o trabalho sobre as rodas e depois manda ele comprar um vaso, uma botija. E aí ele fala, ó, leva o vaso lá no vale de Inom. Leva essa botija lá naquele lugar onde eles sacrificam a outros deuses. Fala a minha palavra e quebra o vaso. Esse vale do Inom era o lixão de Jerusalém. Então, quem não entendeu Jeremias 18, para ele só sobra Jeremias 19. Mas nós estamos aqui porque nós estamos entendendo que o trabalhar de Deus na nossa vida é sobre as rodas. Quem pode dizer comigo, não me tira das rodas, não me tira das rodas, me molda nas rodas. É interessante, porque Jeremias chega no momento aonde o oleiro está fazendo um vaso, e agora aqui é a imaginação de quem prega. Eu imagino a roda rodando e ele mexendo, fazendo aquele vaso comprido, aquele vaso bonito, mas o vaso, aquele barro sendo trabalhado, estava resistente às mãos do oleiro. Resistente à mão do oleiro. Não aguentou o processo. E o que aconteceu com o vaso? Se quebrou. Pastor, Deus não quebra, crente. Quebrou sozinho. Não aguentou o processo. Mas sabe qual a palavra de esperança? O oleiro não desperdiça barro moldável. O oleiro não desperdiça barro moldável. Ele pega, mesmo que se quebrou ali, da forma que Deus queria fazer. O oleiro fala assim, ó, eu vou insistir. Eu vou fazer outro vaso. Não deu para fazer o que eu queria, porque o barro é resistente, mas eu não vou perder. Eu consigo fazer um outro vaso. É por isso que eu e você está aqui. Aleluia. Existe algo que Deus nos deu chamado livre-arbítrio. A diferença entre nós e aquele barro que estava na mão do oleiro é o livre-arbítrio. Se eu resistir à moldagem que Deus quer me dar, Ele faz outro vaso, mas que Ele faz, Ele faz. Deus não toma prejuízo no seu investimento. Deus não toma prejuízo no seu investimento. Mas o problema é que a gente tem aqueles barros na igreja, não é vaso não, é barro melindroso. Barro melindroso, só em Londrina que tem, pastor. Aqui não tem não, aqui não tem barro melindroso não. Jesus quer fazer de um jeito, você dobra o joelho e diz, não Jesus, eu não quero.
Vou levantar uma campanha. Vou fazer campanha no monte. Deus vai fazer do jeito que eu quero. Barro resistente. Eu falei, imaginação de pregador, né? Imagina ele fazendo aquele vaso comprido. Vaso comprido serve para pôr flores, enfeitar, dar destaque. Mas esse barro é ruim. Esse barro é resistente. Eu vou fazer um barro então vou fazer um vaso um pouco menor. Dentro dele não vai ter flor não, vai ter água. Vai ser um vaso para pegar água. Vai passar de mão em mão, vai ter que ir para o poço, viver cheio e despejar água. Jesus, mas não era isso que eu queria. Quem mandou você ser resistente? Se você for resistente à modelagem que o Senhor quer te dar, tudo vai ficar mais difícil. Mas se você aceitar como Ele quer trabalhar na tua vida, o pior é que tem gente que quer ser um vaso igual ao outro vaso. Jesus, faz de mim igual tu fez com fulano. Jesus, faço não. Tu não aguenta o processo. Na roda tu se quebra. É melhor aceitar a minha vontade, aceitar o meu querer. Aleluia. Cada vaso tem a sua utilidade. Vaso usado com a utilidade errada corre o risco de se quebrar. A gente vai ver que a palavra do Senhor ainda vai nos dizer. Livro de Romanos, capítulo 9, versículo de 18 a 21. Paulo, ele vai dizer assim: logo pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Isso é Deus. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Quanto crente está olhando no espelho e dizendo: ah, Jesus, por que eu sou assim? É trabalho com mulheres, não é? E eu digo que se seu espelho não for convertido, é o seu pior inimigo. Deixa isso aqui, irmão. Sabe para que isso? Quem não fizer como criança não herdará o reino do céu. E hoje ele é um vaso para mostrar aqui para nós que ele manifesta a alegria dele com Deus do jeito que ele quer. Mas aí a gente olha no espelho e começa a reclamar do que Deus fez. Tem gente entrando em depressão porque ele não aceita o que ele é e o processo que ele está. Aceita que dói menos. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Abra comigo aí a sua Bíblia. Ainda em a primeira carta de Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
O problema é que a gente não sabe o resultado final. A gente reclama porque a gente não sabe o produto final do oleiro quando aquele vaso sair da roda. A gente questiona o processo. A gente questiona o trabalhar. Mas o produto final, Paulo já dizia, porque o Senhor nos chamou como vaso de barro para esconder dentro de nós a excelência do seu poder. O resultado final é aquilo que o Senhor esconde dentro do vaso de barro. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele meio tortinho, seja ele meio deformado, seja ele raso, ele contém um tesouro. E Paulo vai dizer, sabe por quê? Para que o poder seja de Deus e não nosso. Para que ninguém se glorie do vaso que ele é. Para que ninguém se glorie da honra que o Senhor colocou sobre ele. Somos todos vasos na mão do oleiro. O nosso final é vaso. É vaso na casa dele. Mas enquanto não chegar aquele dia, sabe o que é interessante? Todos nós temos uma roda para passar. Ninguém que aceitou Jesus escapa da roda. É a roda que vai mostrar quem você é. É a roda de Deus que vai mostrar o que você suporta e o que você não suporta. Tem gente que diz assim, eu não aguento. Jesus te põe na roda e mostra que você aguenta. E tem gente que diz assim, eu quero, eu aguento, vai para a roda e se quebra. Não aguenta o processo. Faz de mim, Senhor, a tua vontade. Faz de mim a tua vontade. E enquanto eu estiver na roda, Senhor, pode quebrar, pode amassar, pode, Senhor, dar movimento mais rápido ou movimento mais lento. Eu acredito no produto final. Eu acredito no produto final. Eu acredito nas mãos que estão amassando. Eu acredito nas mãos poderosas que está moldando o vaso. Livro de Isaías, capítulo de número 43. Ele vai nos dizer assim, isso aqui é muito lindo. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Deus criou Jacó, mas formou Israel. Porque um dia, perto de Jaboque, Jacó se encontrou com a roda de Deus. E sabe o que é interessante? Jacó tinha aproximadamente 98 anos. Barro jogado para lá e para cá. Mas um dia, no Val de Jaboque,
Deus pegou Jacó barro, pôs na roda e falou: olha, foi a luta. E o Senhor falou assim: ó, qual é o seu nome? Barro. Qual é o seu nome? Barro. Barro que engana, barro que trapaceia, barro que não entrou no propósito. O meu nome é Jacó. Mas aí o Senhor Jesus, porque ali é uma teofania de Jesus, vai dizer para ele assim: ó, não se chamarás mais barro, não te chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje o teu nome será Israel. Lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. É o Senhor Jesus dizendo assim: Jacó, tu foi tantas vezes quebrado na roda, mas agora que tu está aceitando a modelagem, sai daqui, se reconcilia com teu irmão e vai ser o patriarca. Vai, você redentor da promessa, todo redentor da promessa tem um vale de Jaboque para passar, tem uma roda para ser moldada. Aleluia. Jacó sai do val de Jaboque. Antes disso, esse barro só dizia assim, ó: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaac, o Deus do temor do meu pai Isaac. Mas o dia que ele passou pela roda de Deus, ele falou: esse é o Deus de Israel, esse é o Deus de Israel. Não é mais o Deus do barro, mas é o Deus do vaso. Era bom chorar, caia, tem gente aqui que o Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua história, porque você não será mais barro resistente à vontade dele. Você, minha flor, isso, levanta a tua, você mesmo, levanta aí. Está preparada para o que Deus vai fazer na tua vida? Você sentado ouvindo a palavra, você disse assim: Jesus, tá bom, me molda, faz de mim o que tu queres. O Senhor está dizendo assim: olha, eu estou terminando um grande trabalho na tua vida. Se prepare, porque o Senhor vai te encher e você vai ter para distribuir, porque o Senhor está fazendo de você um vaso de honra na mão dele. Vai ter gente aqui, olha, não é que você vai mudar de nome, porque no nosso país, para mudar de nome fica quase 5 mil reais, é caro, tem briga, mas o céu está dizendo assim, ó: você vai receber uma pedrinha branca, e nela escrita um novo nome. Como você não pode mudar teu nome aqui, Deus está dizendo assim: eu vou mudar a tua história.
não falou que ia curar mulheres aqui de depressão? E olha, a serva do Senhor falou algo aqui muito grande. Não é que você tem depressão, você está no estado depressivo. Mas sente a mão do oleiro trabalhando agora em você. Sente a mão do oleiro. É um momento profético, escuta isso. A mão do oleiro está agora pegando o seu coração, ó, amassando, está tirando o ar, está tirando a mágoa, está tirando o ressentimento, está curando a ferida. Fica de pé, igreja. Você vai procurar uma mulher que você acha que está numa prova, uma mulher que você acha que está sofrendo. Você vai até ela agora e vai pôr a mão no coração dela, porque a minha mão é com a tua mão e a mão do Senhor é com a sua mão. Eu acho que você não entendeu. Já sai do teu lugar e vai procurando essa mulher, porque o Senhor vai trazer cura. O Senhor vai curar. O Senhor vai curar hoje. É hoje. Da raço, anda, cabana e acerebante. Da rachorebanda rácia. O Senhor está esperando você ir, porque quem vai é canal de cura, mas é curado também.